Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos sobre a sogra e o suco, né. Se quiser entender a referência, nós recomendamos o canal do Rômulo, e vocês entenderão por que que nós estamos usando esses termos aí, que inclusive é o nosso convidado de hoje. Então, doutor Rômulo, você pode nos contar um pouquinho sobre a origem da sogra? Sim, eu posso. Eu acho que é importante falar também que esse podcast foi feito por causa vários pedidos, né, que têm sido feitos aí para vocês a respeito desse assunto. De certo, é um assunto que para muita gente já encheu a paciência. Só se fala nisso nos últimos 2 anos, né? Mas apesar de todos os avisos de hoje em dia, muitas pessoas estarem criticando o suco abertamente, né? Apesar dos médicos e cientistas que já denunciaram a situação, ainda tem pessoas, incluindo católicos, que se recusam a enxergar a realidade, né? Então, infelizmente, é um assunto que ainda temos que conversar sobre, né? Senão, infelizmente, eu gostaria que todos já estivessem alertados, mas não é o caso. Então, essa sogrinha aí, hoje em dia já está podendo se falar sobre a questão da origem, né? Porque no início, quando começou essa crise, o assunto da origem da sogra era um assunto proibido, né? E isso não é teoria da conspiração, não. Se você olhar historicamente, até o próprio Facebook diz que qualquer pessoa que postasse alguma coisa aludindo para uma origem não natural da sogrinha teria o artigo deletado, né? Então houve uma censura deliberada da possível origem da sogra, né? Então, desde o início, houveram duas grandes hipóteses, né? Uma em que a sogra seria uma variação de uma sogrinha aí de morcego natural que trocou de hospedeiro, ou uma vez que ela surgiu na cidade de Wuhan, onde tem um laboratório em que até mesmo ganho de função e pesquisa exatamente com essa sogra existem, e poderia ter sido uma sogra artificial produzida em laboratório que havia ou escapado ou é, é, esse é um assunto meio complicado. Infelizmente eu não posso dizer se foi proposital ou não, porque na história existem vários exemplos de vírus que escaparam naturalmente de um laboratório sem que a pessoa tenha de propósito soltado, mas enfim. Vindo da China, tudo é possível, né. Mas aí que tá a questão, né? E nós vamos chegar, né? Porque isso não é bem uma coisa chinesa, não, né? A China, como nós sabemos, não é exatamente o inimigo principal, né? Até porque o modelo de governo deles, foi pensado por uns banqueiros por gente daquele grupo que, se mencionar, dá problema, né. Pois é. Então É, a China é geralmente utilizada como instrumento, né? sim, sim. Mas bom, essa crise começou lá em final de 2019, não é? É importante mencionar que no mesmo ano, alguns meses antes, a fundação do Bill Gates e da Melinda Gates, juntamente com o Fórum Econômico Mundial, não, desculpa, com o World Economic Forum e outros indivíduos suspeitos aí, fizeram uma simulação exatamente desse tipo de sogra, né? E foi alguns meses antes. E se as pessoas lerem os relatórios que ainda estão aí na internet, a Evento 201, se não me engano, vocês vão ver que houve uma previsão assim muito acurada do que aconteceria e qual seria a função dos ditos elementos nessa crise. As simulações locais têm sido feitas também continuamente ao longo dos anos, mas essas duas grandonas aí foram bem suspeitas, uma vez que sempre foram vírus ou se não da própria família da sogra ou parente próximo, entende?
uma dúvida que os ouvintes podem ter é, tipo, você falou de sogra feita em laboratório, mas seria tipo algo análogo ao Monstro de Frankenstein, entendeu? Começou quase do zero, pegando vários pedaços para montar um ente só, ou é uma sogra, digamos, mais turbinada? Não, não seria um Frankenstein, não. Seria basicamente 90% uma sogrinha já existente que é alterada geneticamente para ser mais infecciosa, né? Nós vamos chegar nessa questão que é o ganho de função. Mas em 19 de fevereiro de 2020, que a coisa mal tinha começado, eu não me recordo sequer se já havia chegado na Europa, talvez tivesse início. Saiu uma carta no Lancet, que é uma das grandes revistas aí de medicina, ah, e com vários e vários cientistas, mais de 10, dizendo que, dando suporte aos profissionais de saúde da China que estavam combatendo a sogrinha e criticando as pessoas que estavam dizendo que a sogrinha talvez tivesse uma origem não natural. Isso foi extremamente estranho, porque naquela época mal havia começado a crise e eram pouquíssimas vozes, se é que havia alguma, dizendo sistematicamente que poderia ser sei lá, um crime de guerra ou um problema aí laboratorial. E, e essa carta, então, ela foi aparentemente, foi assim, ela foi nos dito que essa carta havia sido espontânea, que esses cientistas haviam, né, tinham a mesma ideia e resolveram espontaneamente se agrupar e escrever essa carta, né? Nós vamos ver mais para frente que isso foi uma mentira, não foi nada de espontâneo. Em março, né, menos de um mês depois, de 17 de março, sai um artigo na Nature sobre a origem proximal da sogra. Esse artigo, inclusive, já está com 4.000 citações já. Isso é um número absurdo. E nesse artigo, que é um artigo inclusive que eu analisei, foi um dos meus primeiros vídeos lá do canal, e eu cheguei à conclusão que era um artigo extremamente medíocre e cheio de falhas, falácias lógicas básicas. Ele argumenta que é muito improvável que essa sogrinha tenha vindo de laboratório e que então podia-se concluir que a origem dela era natural. E se dá alguns argumentos extremamente ruins. Não sei se precisamos entrar em detalhes aqui, mas um deles, por exemplo, se eles tivessem feito alterações, teriam feito dessa forma e deixaria uma marca tal, e essa marca não está, logo não foi feito. Não, pera lá, isso aí é falácia básica, né? Você está é meio circular, você está pressupondo que se o sujeito fosse fazer a modificação, ele faria da forma que você acha que ele faria, porque é a mais comum, e já que não fez dessa forma, não foi feito. Não, pera lá, né? Você elimina essa possibilidade de alteração, mas tem outras formas de alterar. E o indivíduo que quer fazer isso maliciosamente, é óbvio que ele não vai utilizar-se de técnicas convencionais que serão facilmente identificáveis, né? Isso para mim já foi o estupim. Para mim ali eu já sabia que havia um problema seríssimo, porque quem publica artigo, quem já publicou um artigo científico, sabe que se leva muito tempo para se produzir um artigo, né? Só o período de peer review, de revisão por pares, vai levar aí no mínimo uns 3 meses para mais, né? E esse artigo foi publicado muito rapidamente, com uma qualidade muito baixa e claramente com uma intenção específica, que era eliminar a discussão sobre a origem sendo artificial. Seria quase um false flag, né, uma bandeira falsa? Olha, enquanto cientista, eu posso te falar que é simplesmente um artigo muito ruim, né? E que foi publicado em a maior revista de publicação científica do planeta. Menos de um mês depois de uma outra revista ter publicado uma carta dizendo que a teoria era ofensiva, etc, né? Então, assim, claramente parecia que não, a ideia da artificialidade da sogrinha não era para ser debatida, né? E imediatamente esses dois, essa carta e o artigo, começaram a ser circulados em todas as mídias mainstream, né? Todas. Então você abria o Google, aparecia
referência a esse artigo da Nature, dizendo cabalmente que havia sido provado que a origem era natural, e baseado nisso começou-se a censura para todos aqueles que questionavam essa possibilidade, né? Como eu disse, isso aí não é conspiração, isso aí o Facebook falou explicitamente, por exemplo, que em todas as suas plataformas que eles bloqueariam qualquer tipo de acusação desse tipo, né? Mais para frente, e aí eu estou saltando vários capítulos, né, porque depois disso já tiveram lockdowns, etc., mas para não ficar muito desconectado, mais para frente se descobriu que, por exemplo, a carta do Lancet, ela não foi espontânea. Na verdade, Peter Daszak, que é um autor que nem apareceu como primeiro autor dessa carta, inclusive, foi a mastermind por trás dessa carta. E ele ativamente procurou os pesquisadores e organizou e utilizou fundos da sua companhia lá para que essa carta fosse feita. E depois veio à tona que Peter Daszak, ele fazia, ou ao menos financiava, pesquisas de ganho de função com sogrinha no laboratório de Wuhan. Tá? Então isso aí é obviamente um conflito de interesse gigantesco, né? Então, na carta da Lancet, todo artigo científico, ao final, você tem que fazer uma declaração de conflito de interesse, né? Se eu sou, por exemplo, se eu estou defendendo um fármaco, mas eu trabalho para a empresa que produz o fármaco, e eu estou fazendo um artigo que dá suporte para o fármaco, é óbvio que é um conflito de interesse, que eu quero que o fármaco seja vendido uma vez que eu trabalho para a companhia. Nessa carta do Lancet, os autores dizem que não há conflito de interesse, mas você tem ali um grande autor, né, que foi a mastermind, a cabeça que pensou no artigo, que tem um interesse muito grande para que esse vírus tenha uma origem natural, uma vez que ele trabalha com ganho de função no laboratório onde o epicentro da coisa ocorreu. Mesma coisa com Anthony Fauci nos Estados Unidos, né, que é o diretor lá da FDA, que controla o financiamento de pesquisas e afins. Ele testemunhou dizendo que não sabia de nada, de questão de ganho de função, etc. E depois veio à tona que ele autorizou centenas de milhares de dólares para pesquisa de ganho de função no laboratório de Wuhan, né? E esse indivíduo ainda está empregado, inclusive, falando para as pessoas o que elas devem fazer ou não. Então, assim, eu particularmente, isso é a minha opinião, eu não tenho a menor dúvida de que a sogrinha, ela é artificial, né? Ela é uma sogra de morcego que foi alterada geneticamente para ser mais infecciosa. Ela se atrai aos receptores humanos com uma afinidade extremamente alta. Toda essa narrativa aí me parece uma espécie de religião com vários dogmas, né? O primeiro dogma, pelo visto, é a origem natural da sogra. Zé, é Não uma, pode questionar. é uma novela mexicana que nós estamos vivendo, né? Uma coisa assustadora, assim. E a razão, como eu falei, ela é muito clara, né? Porque os envolvidos trabalhavam com ganho de função. E lembrando que ganho de função é exatamente esse tipo de pesquisa e tenta tornar um vírus mais virulento, né? Mais mortal, com a desculpa de que conhecendo as mudanças que podem ocorrer nesse vírus para que ele fique pior, nós podemos tomar medidas preventivas ou médicas para combater essas cepas mais mortais, né? Mas essas pesquisas elas foram proibidas em países de primeiro mundo, né? Por isso que elas são feitas na China, né? Porque lá não existe regra moral nenhuma. Então, assim, há um conflito de interesse. Para mim, essas pesquisas não deveriam sequer existir, uma vez que na natureza nós sabemos que vírus eles podem ficar mais virulentos, mas os danos que eles causam tendem a diminuir com cada mutação nova. Então, a ideia de fazer pesquisa de ganho de função já é problemática em si mesma, tanto que foi banida, né, da Europa e dos Estados Unidos. Mas esses indivíduos aí estavam fazendo na China. Então, nós temos vários problemas, né? Hoje em dia, o lema que se escuta aí
confiem na ciência, né? Você tem indivíduos aí, inclusive um sujeitinho sem orelha brasileiro aí que usa do seu status de ex-cientista, porque ele não é atuante, para aterrorizar a população. É o rei dos Hunos, né? Que aterroriza tanto quanto o próprio rei dos Hunos, né? O Sem Mas Orelha. aterroriza mais, né? Porque não tem orelha, imagina, o rei dos Hunos sem orelha é uma coisa assustadora em si mesmo, né? Mas enfim. E mostra, né, então, e o Sem Orelha, ele estava se baseando em uma pesquisa da Imperial College of London, Neil Ferguson, que liderou um time aí e fez um modelinho mostrando que se não houvessem medidas de isolamento, teriam somente na Inglaterra ou no Reino Unido mais de 500 mil mortes se fosse deixar a sogrinha correr solta, né? O que No é uma Brasil, 1 milhão, né? Aí o nosso querido Sem Orelha se baseou nisso daí, fez lá os seus cálculozinhos e aterrorizou todo mundo, dizendo que no Brasil essa mesma situação levaria a sei lá, 1 milhão de mortes, uma vez que o Brasil tem uma população maior, né? Acontece que esse modelo posteriormente se mostrou completamente errôneo. O Ferguson tem já um histórico no passado de ter gerado modelos extremamente errôneos que causaram problemas internos. Parece que ele previu uma peste lá de animais e acabou que a recomendação foi matar parte dos rebanhos. Isso causou uma crise interna e o modelo também estava errado. Então isso mostra que a ciência moderna, ao contrário do que se diz por aí, não é para ser confiada cegamente, né? Esse indivíduo, por exemplo, ele aconselhava o governo britânico e, de certa forma, o primeiro lockdown, ele ocorreu por causa desse modelo científico. Foi um grandes argumentos para se fazer esse lockdown. E esse indivíduo, durante o lockdown que ele ajudou a gerar, foi pego, flagrado, visitando a sua amante, né? Ela que era casada e ele lá quebrando as regras do seu próprio lockdown para cometer adultério, né? E ele estava fazendo isso frequentemente, né? Ou seja, ele não acredita nem naquilo que ele produziu. E os idiotas úteis defendem esse tipo de gente e esse tipo de medida, né? Lembrando também que esse primeiro lockdown, ao menos na Inglaterra, nos foi prometido que duraria 2 semanas e durou meses, né? Vamos achatar a curva. Os senhores devem se lembrar dessa historinha aí, né? Então, toda esse episódio aí dessa sogra foi uma loucura atrás da outra, né? E outro problema também foi a utilização de máscaras, né? No início, o próprio Fauci falou que a utilização de máscaras não servia para nada, que não era para se utilizar. Poucas semanas depois, ele alterou a conversa. E passou a ser algo, pouco tempo depois, obrigatório, sendo que nós sabemos que partículas virais, elas são minúsculas. E essas máscaras, você tem artigos de meta-análise, que é o mais alto standard de pesquisa, mostrando que máscara para infecção viral respiratória não serve para nada. Ou se serve, é muito irrisório o efeito. E isso foi também ignorado, né? E o pior é obrigar as pessoas a usarem na rua, né? Que aí sim que é bem inútil mesmo, né? Porque é o ar livre, né? Tudo. Eu, particularmente, eu só uso onde exige mesmo, sabe? Esse lugar onde que se você não usar, você não te barra na porta. Agora na rua não, eu não uso de jeito nenhum. O medo ele leva à irracionalidade, né? Você vê indivíduos, desculpe-me se os ouvintes fazem isso, mas sinto muito, os senhores estão sofrendo de uma dissonância cognitiva, mas indivíduos fazendo exercício de máscara, indivíduos dirigindo dentro de um carro sozinho com máscara, é uma coisa assim assustadora. E a intenção da máscara é muito clara. Você não precisa ser PhD em psicologia ou neurociência para saber que os danos psicológicos causados por isso daí são altíssimos. Além dos problemas
respiratórios, né? Você está usando uma coisa ali, respirando o gás carbônico ali na sua cara, ainda que eles vão dizer que o fact-checkers, que também é um fenômeno que apareceu aí com essa sogrinha, né? Essa ideia de que algum sujeito barbado morando no porão da mãe dele, ele sabe a verdade que você não sabe, ele vai te dizer o que que é verdade, o que que não é, eles vão te dizer que não causa problema respiratório nenhum utilizar a máscara. Meu filho, então faça o teste você, bote aí a tua máscara de pano e vai fazer uma corrida aí na sua esteira e veja se você vai se sentir bem, né? Então, assim, até o óbvio, uma coisa que óbvia, passou a ser informação privilegiada, né? Para os ouvintes, né, mais leigos no assunto, né, a máscara, por assim dizer, em consultório, em laboratórios, qual seria exatamente a utilidade dela, então, para esse caso aí? Você tem infecção bacteriana, que é muito mais. A bactéria é muito maior do que vírus, né? Que não caia lá perdigotos lá do médico na pessoa que está com o corpo aberto, né? É um ambiente completamente diferente, né? Você está operando um indivíduo, está ali num bloco cirúrgico. Seu médico que vai te atender numa consulta de pediatria, ele não usa máscara. As pessoas devem ter se esquecido disso, mas não é todo momento que o médico está de máscara. É num bloco cirúrgico, que é, né, você tem uma esterilização geral, o indivíduo vai estar ali aberto. Então você quer evitar qualquer tipo de, como eu disse, saliva que caia do médico, ou até mesmo fluidos do paciente, que para não entrar na respiração do médico, né? Por exemplo, sangue. Então, assim, tem algumas funções, não estou dizendo que máscara é inútil de maneira geral, mas não andando na rua, né, passando a 3 metros de outra pessoa, assim, são contextos completamente distintos, né? Aqui no Japão tem um período, na primavera, né, principalmente, né, aqui no Japão tem muito pinheiro e tem muito pólen no ar, né, algumas pessoas são alérgicas. Nesse período, eu sempre tenho que usar máscara mesmo, mas por causa do pólen já, né, porque pólen é muito maior, né, Muito do que a maior. sogrinha. Muito maior, ordens de magnitude maior. Então, assim, nós estamos, enfim, ainda que houvesse um benefício, vamos dar esse crédito aí, vamos supor que haja. Os malefícios causados, principalmente psicológicos e também de saúde mesmo, né? Você tem aumenta, por exemplo, a probabilidade de infecção na gengiva, na boca, porque você está ali, né, aquela coisa fechada ali próxima à boca, a chance de você acabar gerando uma infecção bacteriana é maior. Mas você tem o problema psicológico, né? O ser humano é um animal social, nós olhamos para o rosto de alguém quando a gente conversa, a expressão facial, o sorriso, tudo isso é importante para uma conversa própria, para uma interação própria, e a criança, como ela está em desenvolvimento, ela ainda está aprendendo, ela aprende pela face, ela vê a mãe com os movimentos, o que é um sorriso, associando reações com expressões, etc., você causa um comprometimento gravíssimo aí nas crianças. E muitas delas, pode perguntar para os seus parentes e amigos que trabalham com crianças, talvez em escola fundamental, etc. Essas crianças estão comprometidas, assim, às vezes até a sua capacidade intelectual, mas algumas estão traumatizadas, né? Com medo de sair de casa. Eu conheço mães que trancaram crianças dentro de casa por mais de ano, né? Às vezes a mãe que tinha um problema de, vamos supor, imunodeficiência qualquer, um problema autoimune, mas punia a criança, não permitindo que a criança saísse para que a mãe fosse protegida. Você manter uma criança em estado de cativeiro por um ano, eu vi isso várias vezes, né? Relatos de amigos falando de uma pessoa próxima. Então, assim, é uma coisa insana. E espiritualmente, isso não precisamos dizer o tanto que isso leva, né, o medo generalizado, ele mostra também uma falta de fé, né? Uma falta de confiança em Deus. Deus é o Senhor da história. Se ele permitiu que essa loucura ocorresse, é porque ele vai tirar um bem maior disso, né? Talvez que vejamos isso como um castigo, uma punição e que nós utilizemos desse momento difícil para nos santificar. Mas você vê aí católicos entrando em pânico, se trancando em casa,
com medo da vida, perder a vida temporal e se esquecendo da vida eterna, assim, uma coisa assustadora, né. Inclusive, eu até gostaria de dar um breve testemunho, né, até porque esse período aí é o que me um dos períodos que me fizeram me tornar tradicionalista, porque eu enxerguei de perto a falta de fé numa paróquia Novo Zordo daqui. Porque quando começou esse negócio aí, eu sempre recebia diretamente na língua, né, só que mesmo sendo Novo Zordo, só que começou esse negócio aí falaram que tem que ser na mão, porque é perigoso, contágio, aí eu já não gostei, aí depois, algumas semanas depois começaram a dar na mão, antes de comungar na mão, tinha que passar álcool, e ele chega lá de máscara, e o padre tinha que dar por trás de um biombo. Pensei: "Mas que é isso?". O pessoal já perdeu a fé da transubstanciação em presença real? Eles não têm nenhum escrúpulo de colocar a hóstia ali na mão, melecada de álcool e as partículas. Isso foi bem lembrado, foi bem lembrado, foi bem lembrado, porque, nossa, eu me lembro que tinham bispos aqui na Inglaterra que estavam fechando as igrejas antes mesmo do governo, porque o governo veio a exigir que as igrejas fossem fechadas. Mas tiveram bispos que antes do pedido vir já estavam fechando as igrejas, né, dizendo que não, nós temos que pensar no próximo, etc. Querendo fazer isso como fosse um ato de caridade. Tiveram pessoas aí, por exemplo, conheço vários jovens que me seguem, conversaram comigo, que moram em cidades do interior, que não tinham acesso à confissão por meses. Ficaram meses e meses sem confissão. Eu tinha que ligar para padres, convencer o padre a ir me encontrar num parque para escutar minha confissão aqui, né, e às vezes demorava dias, e o sujeito falava: "Ah, não, mas Deus leva em consideração que você está buscando a confissão". De fato leva, até porque não é culpa não é minha, né, mas poxa, você dizendo para o padre: "Estou em Sim. pecado mortal, quero me confessar rapidamente", o sujeito tem que marcar uma hora num parque e tal. E os modernistas se aproveitaram dessa crise, né. Conta esse que você acabou de dizer aí, essa questão da comunhão ter que ser na mão, isso é uma coisa completamente ilógica, mesmo baseado nos próprios argumentos globalistas, que o que eles mais encheram a nossa paciência foi dizer que a mão era o veículo de transmissão, né, que, se você usar a sua máscara não era para trazer a mão ao rosto de forma nenhuma, para não ficar ajustando a máscara, que era para lavar a mão continuamente, que era para passar álcool gel 10 vezes ao dia. E agora você quer que as pessoas recebam a comunhão na mão, né, seguindo essa lógica, não faz sentido nenhum, né. É mais fácil um único padre higienizado sua mão de forma apropriada e dar a comunhão do que supor que 200 fiéis o tenham feito, né. E higienizar a mão antes da consagração, claro, né, porque nessa própria Novo Zordo, o padre consagra a hóstia e depois de receber a comunhão, ele limpa a mão no lenço umedecido ainda, sem medo de deixar partícula ali. Olha, não, mas essa loucura ela não se limita somente aos Novos Ordo. Eu, por exemplo, aqui na Inglaterra, todas as missas tridentinas passaram a dar a comunhão após a missa, por causa de sogra. Falaram que eu nem entendi a lógica. Talvez fosse para que as pessoas que não queriam comungar já tivessem saído, não sei a lógica, mas não se deu comunhão na hora correta. E esse lencinho umedecido aí, por exemplo, aqui no oratório aqui de Londres, o padre, missa tridentina, cada vez que ele dá a hóstia na boca de alguém, ele limpa a mão no lencinho, pega a próxima hóstia não, né, pega Cristo e dá ao próximo, limpa a mãozinha, pega Cristo, dá ao próximo. Isso é um absurdo, né. A própria ideia de que nosso Senhor, o corpo, sangue, divindade, Espírito de Deus pode transmitir uma doença, é uma coisa absurda. E nós vemos isso, a água benta desapareceu das igrejas, e muitas pessoas defendendo isso daí, né, muitos católicos denunciando quem estava indo a missas
clandestinas, entre aspas, porque uma missa jamais pode ser clandestina, não é? Padres e Parece bispos, a época da perseguição romana, né. uma coisa assim, surreal. Mostrou, foi bom para expor, né, quem são os inimigos da igreja, quem não são, ainda que não soubéssemos, né, mas ficou bem claro, né. Indivíduos aí, bispos no Brasil, escrevendo cartas, condenando o presidente, condenando pessoas que queriam que as igrejas fossem abertas. Olha isso, né? Bispos querendo que as igrejas permanecessem fechadas. É uma coisa surreal. O inferno já tomou conta do planeta mesmo. E o questão do álcool gel, tem algum efeito mesmo eficiente no contra a sogrinha ou Olha, eu te falo que eu nunca passei álcool gel em 2 anos. Eu passei uma vez, foi porque jogaram na minha mão à força. Eu fui pegar a sogra pela primeira vez semana retrasada, depois de 2 anos. E eu não parei de frequentar local nenhum. Assim, álcool gel mata bactéria, vírus, assim, nós utilizamos para esterilização, certamente, mas você ficar passando o álcool gel frequentemente na mão, você também causa problemas, né. Eu, assim, quer passar, não tal, enfim, passe, mas eu particularmente não vejo necessidade nenhuma. Basta ser higiênico, como normalmente as pessoas deveriam ser, lavar as mãos antes das refeições. a gente sempre usou água e sabão, né. Parece que as pessoas Eu só esqueceram que uso água e isso. sabonetes água e Eu só sabonete uso são isso. eficientes. Eu não mudei meus hábitos de higiene em absolutamente nada. Continuei lavando a mão com a mesma frequência, saindo com a mesma frequência, a não ser, é claro, quando sair se passou a ser proibido, mas então, é uma paranoia aí muito grande, né. Mas é o que eu estava dizendo também, né, essa paranoia com a vida terrena, ela não é católica, ela não é normal, né. Você deveria estar preocupado com a sua, com a sua vida eterna, não com a morte do corpo, que não é nada para um católico, às vezes é até bem-vinda, né. Então, e só expôs as pessoas mesmo, né. Essa essa pandemia aí, ela ajudou a expor as pessoas. Vizinhos denunciando vizinhos, quantas vezes isso não aconteceu, né, quantas missas não foram denunciadas. Eu ouvi disso de pessoas dizendo: "Ah, eu estava no carro, vi que a pessoa estava indo à missa, e eu fiz questão de falar para ela que se eu soubesse que ela continuasse fazendo isso, eu denunciaria ela". Olha isso, cara, isso é Gestapo. É, nossa, É demoníaco, né, a pesso é comunismo. a tipo, parece que a pessoa tá a serviço do anticristo mesmo, né. Eu acho que, isso é um assunto que daria um outro podcast, mas então não vou me alongar nisso, mas eu acho que eu não acredito, eu vi católicos também levando ao extremo, dizendo que é o fim dos tempos, que o apocalipse está próximo. Eu, particularmente, acho que isso não é o caso, porque eu acho que a Rússia não foi consagrada para o Imaculado Coração. E Nossa Senhora disse que ela será consagrada e haverá paz. Mas eu acho que isso que nós estamos vivendo, de certa forma, é uma certa prefiguração por vir, né. Então, se vocês estão achando muito ruim o que está acontecendo agora, pode ter certeza que o apocalipse mesmo será em, ordens de magnitude pior, né. Mas é, de certa forma, uma prefiguração aí, um test drive. Eu já vi alguns padres, né, alguns tradicionalistas, né, e também alguns modernistas conservadores, já crendo que o suquinho, por exemplo, que a gente vai falar depois, seria a marca da besta, né, o que eu acho exagero, né. Eu acho que não cumpre ainda o que é descrito Ah, no mas aí Apocalipse. mas eu acho que pode sim ser uma prefiguração. Nós estamos Sim, vendo sim. vários elementos apocalípticos, mas eu acho que eles são prefigurações do que há por vir, né. Nós estamos tá muito tranquilo ainda. No Apocalipse, os vivos vão invejar os mortos. Eu não estou invejando os mortos neste momento, apesar da loucura. E, assim, né, mas há uns elementos aí bem apocalípticos que eu acho que são prefigurações, sim.
Tem um vídeo que eu recomendo para as pessoas, assim, não, as pessoas que estão ouvindo não precisam necessariamente tomar isso como doutrina, fato consumado, mas o Padre Ripperger é bem conhecido no meio tradicional americano, inclusive eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele diz ter, estava numa sessão de exorcismo recentemente, inclusive, foi agora, em novembro, dezembro, se não me engano. Ele deu uma entrevista aí para um canal no YouTube, não me recordo o nome. E parece que o demônio possuindo essa pessoa, que segundo o Padre Ripperger é uma pessoa santa, inclusive, é uma pessoa íntegra, é uma possessão, então, por alguma outra razão, que não pela pessoa sendo ruim, seria o Satanás mesmo, Beelzebul. E em um momento do exorcismo, que se não me engano ainda está acontecendo, Satanás chora e quando, né, quando o padre o força a dizer a razão, ele diz que Deus está para, ele não cita o nome de Deus, né, Satanás nunca cita, mas diz, ele está para tirar o meu poder. Então o padre fala uma coisa que eu acho muito acertada, que parece que há um certo desespero dos inimigos, né? As coisas estão sendo feitas muito apressadamente, porque geralmente o inimigo, né, principalmente quando uma influência forte demoníaca, eles são prudentes, né? A própria Bíblia alerta isso, né? Que os filhos da escuridão são mais prudentes. Mas nós estamos vendo uma progressão dessa agenda globalista muito rápida, até de certa forma imprudente, né? E se o que o padre falou é verdade, né? O que eu não teria razão para duvidar, isso é simplesmente porque os demônios estão percebendo que o tempo deles está acabando e que Deus irá intervir em algum momento. E, portanto, eles estão meio que se apressando, né? Que eu acho que o plano original, baseado na Agenda 2030, lá, 2030 da ONU, eu acho que era que essa coisa se alastrasse até 2030, né? Mas eles já estão enfiando vários tópicos da agenda de uma vez só, né? Controle populacional, ambientalismo, tudo de uma vez, né? Então, enfim. Então, se isso for verdade, é algo para as pessoas se alegrarem, ter uma esperança, né? Apesar de que o padre falou que é bem provável que vá piorar ainda um tanto mais antes que aconteça alguma coisa. Mas é algo para se ter esperança, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive, como eu disse uma vez, né, parece que, a sogrinha está servindo de um grande pretexto, né, para que o globalismo ganhe mais força, porque virou uma espécie de inimigo comum, né, para todo mundo. É uma causa comum. Sim, Menos para certos países, como Turcomenistão e Coreia do Norte, porque dizem que a sogrinha não chegou lá ainda. Não tem nenhum caso de sogrinha nesses países aí. E na China tá minimizado, né, uma coisa impressionante, né. mas não dá para saber o que que é verdade vindo desse país. Não tem como confiar nos dados que saem de lá, né? Enfim, eu não levo a sério nada que sai da China e similares. Não Eu podemos. sempre presumo que os dados são falsos de lá. Pô, os caras até falsificaram fóssil de dinossauro com ave lá, então assim, fico com o pé atrás toda vez. Enfim, falar demais, senão esse vídeo vai ser derrubado, ele já está perigoso demais. Mas enfim, por isso muitas pessoas, com certa razão, especulam que o escape da sogra do laboratório não foi acidental, né? E sim foi algo já planejado. Bom, como escape de sogras e similares de laboratórios ocorre com uma frequência tão grande, pode ser que eles nem tenham soltado de propósito, mas já estavam contando que ocorresse, ainda mais porque a biossegurança dos laboratórios lá de Wuhan é um lixo, né? Eles falam que é o número 4, que é o mais alto, mas na verdade esse 4 aí nem estava pronto na época que se trabalhava com esse ganho de função. A maioria dos experimentos eram feitos num laboratório de segurança 2, né, que não é feito para esse tipo de coisa delicada, exatamente por causa do risco de escape. Então, assim, pode ser que, sabiamente, os inimigos contavam já com que isso acontecesse inevitavelmente em algum ponto, mas pode ser também que tenham soltado. Mas existem, não vou entrar em detalhes aqui, porque seria muito específico, mas não é só essas evidências circunstanciais de
do local, do financiamento, que eu já mencionei, né? Você tem elementos genéticos ali que dão a entender a própria afinidade, como eu disse, né, aos receptores humanos muito, muito elevada. Então, existem evidências genéticas também de que essa sogrinha foi feita em laboratório. O que elimina essa ideia de alguns anti-sogra por aí que dizem que o vírus sequer existia, né? Então, assim, existem sempre pessoas com umas agendas estranhas, né, que se colocam como anti-heroes, né, mas que eles acabam deslegitimizando a real batalha, né. Então você tem aí elementos que desde o início estavam dizendo que não existe sogra, é meramente um vírus comum e eles estão maquiando a situação. Não, espera lá, não é bem assim, né. Todos nós aqui já tivemos alguns parentes que pegaram essa coisa e os efeitos claramente não são o efeito de uma influenza, né? Esses problemas circulatórios, de coagulação, trombose, isso não é efeito de influenza. Então, assim, uma sogra, ela é mais perigosa que a sua sogra convencional, disso não há dúvida, mas não perigosa ao ponto de justificar todas as medidas que foram feitas, né? Que são muito piores. E que nos leva finalmente ao querido suco, né? Que veio como o santo graal aí, né? Que nos salvaria desse inferno que nos encontramos, né? É o grande dogma, né, atual, né. É algo intocável ali. Falar Sim. mal do suco é quase uma blasfêmia, né. É um negócio impressionante. Sim, eu conheço pessoas que perderam seus empregos, eram chefes de laboratório, trabalhando com biologia molecular e foram despedidos, foram expulsos de suas respectivas universidades porque foram contrários ao suquinho, né? Então, assim, como eu falo, estamos vivendo uma época de Gestapo, né? O tanto de indivíduos aí que está defendendo obrigatoriedade de suco, né, até para criancinhas, é algo surreal, né? Algumas das pessoas se dizem cristãs, né? E, então há uma falta de conhecimento muito elevada de direito natural, né? De ética de forma geral, né? Então, o que que você quer abordar sobre o suquinho, meu caro? Que esse é um assunto aí que levaria 2 horas para cobrir tudo. Você lembra de quando começou a cogitar isso? Porque parece, tipo, como eu não acompanho muito notícia, me pareceu que começou meio quase que de repente, o que eu estranhei. Eu sabia da existência da doença, entendeu? Eu não era exatamente contra o suco, né, pensei: "Talvez um dia eles inventem, né". Só que de repente, tipo, espera aí, em menos de um ano surgiu? Não tem etapas, né, que necessárias, que podem levar até anos para sair na melhor das hipóteses, um suco realmente seguro e eficiente? Foi muito rápido. Há pessoas que argumentam que isso já havia sido planejado e que foi tão rápido que parte do procedimento de produção já havia começado antes. Mas assumindo que, não sei como é que eu falaria isso em português, mas face value, aceitando, né, eles falam, sem especular coisas ocultas, é muito rápido, né? Nós estamos falando de meses aí, menos de um ano. E eu fiz um vídeo muito longo, de mais de 1 hora de duração, sobre indo só em artigos científicos, mostrando os riscos do suco, etc. E eu falo né, baseando no artigo, então não é invenção minha, né, de que um suco desse tipo, que não é uma tecnologia convencional, pelo contrário, um suco desse levaria, em média, né, para se produzir, passando por todas as etapas de experimentação animal, pré-clínico, etc., levaria-se 12 anos para se passar, né? E nem todos seriam bem-sucedidos, porque você poderia falhar em alguma etapa desse processo, né?
Então, uma coisa que deveria levar 12 anos, levou-se, que seja, 9 meses, um ano que seja, é muito assustador, né? Então, qualquer indivíduo que venha, e nós escutamos isso direto, de várias fontes distintas, dizendo que o suco é seguro, nós sabemos disso, isso é impossível, isso é uma mentira deslavada. Simplesmente pelo fato de que não houve tempo hábil suficiente para se estimar e se conhecer os efeitos de médio e longo prazo. Então, alguém que diga que sabe que o suco é seguro no longo prazo, isso é uma mentira. Você não sabe, porque não foi feito o teste. Já me argumentaram, porque a medicina moderna tem bastante tecnologia, técnicas mais avançadas, e eu falei, respondi: "Ah, meu", era uma moça que me falou, né. Eu falei assim: "Ah, minha filha, sinto muito, a tecnologia avançou, a medicina avançou, claro, mas os métodos são os mesmos. Tem etapas que aí continuam as mesmas etapas, você não pode soltá-las". As pessoas, elas não entenderam até agora uma coisa que é clichê, que todo mundo já deveria saber, que esses sucos eles não foram autorizados, eles estão sendo utilizados em caráter emergencial. Os testes estão em andamento, tá? O que teria sido feito, né, de forma controlada, em laboratório, em vários anos, está sendo feito às pressas e utilizando as pessoas de cobaia, correto? Então, todas as pessoas que estão tomando suco, elas são parte do experimento. E quem não está tomando suco está fazendo parte do experimento como grupo controle. Só que lembre-se de uma coisa: se todas as pessoas, que é o que eles querem, né? Vejo que Bill Gates e companhia fala que eles querem um mundo inteiro vacinado, né? Ups, falei a palavra. Querem o mundo inteiro tomando suco, né? Se você bota todo mundo para tomar, não há mais grupo controle. Então, como é que você avalia os malefícios, né, os efeitos, se não há um controle, né? Então, assim, o mínimo do mínimo do mínimo que deveria ser feito é toda vez que o sujeito vai lá tomar o suquinho, que lhe fosse explicitamente dito que ele está participando de um experimento em andamento, que não se conhece os efeitos adversos, né, todos os efeitos adversos do suco no médio e longo prazo, que lhe fosse listado os, os, os efeitos adversos já reportados e a sua frequência, e que ele assinasse um termo de responsabilidade. Até onde eu sei, isso não está sendo feito. E as empresas que produzem o suco estão completamente, legalmente bloqueadas, assim, de serem punidas. Uma das exigências dela para vender e produzir é que elas não pudessem ser processadas, né, por problemas de saúde. Então, se o sujeito morrer lá, perder uma perna, quem vai ter que arcar com isso é a própria pessoa ou o Estado, né? Nós conhecemos a eficiência do Estado, né, para reassir isso daí, né? Então, assim, há uma desinformação muito alta, as pessoas não estão sendo informadas do que está acontecendo. Esse suco não é um suco convencional, isso tem que ser dito, né? Porque as pessoas falam isso o tempo inteiro. Ah, mas você tomou tal e tal suco, tal e tal suco é obrigatório, você não se importa de mostrar cartão de suco em tal e tal circunstância, porque, bom, pera lá, não compare laranja com maçã, né? Alguns globalistas e produtores do suco, inclusive, eles dizem que eles chamam abertamente esse suco de terapia gênica, tá? Eu tinha até um certo problema com essa definição, porque para mim terapia gênica envolvia a edição né, do target da pessoa, né, a edição dos genes dela. Mas eu fui eu tive essa conversa com uma amiga e eu resolvi olhar como lá a FDA, lá nos Estados Unidos, define terapia gênica. E de fato, só o fato de se introduzir no corpo um, ah, um organismo modificado ou um gene modificado para servir de terapia entra na definição de terapia gênica. E o sujeito, que não me recordo o nome, que é um desses aí, se não é da Pfizer, é de outros, ele diz claramente: quem que aceitaria passar por um experimento de terapia gênica no passado? Quase ninguém. 90% das pessoas diriam: eu não quero.
mas agora todos estão aceitando o suco. E ele acha isso um avanço, porque agora ele diz que vai ser muito mais fácil passar outras terapias gênicas no futuro, uma vez que o suco abriu as portas para isso. Então, o suco convencional e esse suco aí de RNA, DNA, eles são completamente diferentes, né? Um deles você está inoculando o agente, né, o antígeno, a sogra ou a sua parente inativado, ou então você tem a sogra inteira e você está tentando gerar uma resposta imune convencional, né? Como se estivesse tentando simular ali uma infecção ali. E quando que esses sucos modernos aí, eles são, né, eles são moléculas de RNA ou DNA que são inoculados no seu corpo e se utilizam da maquinaria celular para produzir uma proteína viral dentro da sua célula. Isso é completamente diferente, tá? E é importante dizer que o RNA que está sendo inoculado, ele é um RNA modificado. E no caso dos sucos de RNA, isso não se refere aos de DNA, mas os de RNA, eles são para a molécula de transporte utilizada, é uma partícula de nanolipídio, né, gordura pequena, que também é artificial, ela não é produzida no seu corpo, ela não é uma gordura natural. Então, além do problema da proteína spike, que nós vamos falar agora, você tem o problema da própria partícula de gordura, que ela não é sintetizada, e há evidências de que ela se acumula no corpo, e ela em si mesma pode causar danos. Então, você tem vários problemas associados a esse suco, né? Você quer falar alguma coisa antes de eu falar da spike? Alguns podem argumentar, né, que já tinha suco obrigatório no passado, né, como por exemplo o suco contra a varíola foi obrigatório aí na Inglaterra em 1850, só que é bom lembrar que o suco contra a varíola já existia desde o final do século XVIII. Então, o suco contra a varíola já tinha mais de 50 anos, e eu acho que já estava mais do que bem testada, né? Para fazer alguma coisa. E mesmo assim, não sei se eu já pensei muito, não sei se eu, mesmo nesse caso, eu seria a favor da obrigatoriedade, né? Apesar da varíola ser uma doença muito pior do que a da salgrinha de hoje, né? Era uma empilhadora de cadáveres mesmo. Eu acho que é importante dizer para as pessoas que, sob uma ótica tomista, não é, não é necessário, por exemplo, que eu posso colocar, um Estado propor um lockdown e forçar as pessoas a ficar em casa não é necessariamente imoral, tá? Se houverem razões para se crer que o bem comum seria. E não estou sendo aqui, de certa forma, estou sendo utilitário, mas em alguns aspectos da lei natural, né, do direito natural, o utilitarianismo ele pode ser utilizado, né? Porque, por exemplo, nós sabemos que é um direito natural a vida, e às vezes é necessário que nós escolhemos o número, né, de pessoas, né? E é uma questão utilitária em termos quantitativos, mas ainda assim baseada na lei natural, né? Então, se concluir que a doença é extremamente grave, está realmente matando, as pessoas estão com os órgãos explodindo e trancá-las dentro de casa realmente vai prevenir que a população inteira pereça, então o Estado certamente estaria legitimizado a tomar essa ação. O problema aqui é a proporção, né? Nós estamos falando de uma doença em que os próprios globalistas, as próprias agências de produção aí de dados, nos disseram desde o início que a taxa de mortalidade era 90, de sobrevivência era 99,7%, que a vasta maioria dos indivíduos perecendo eram indivíduos idosos, e com comorbidades, né? A varíola, ela é uma doença terrível, né? Ela era totalmente incurável. A índice de letalidade parece que era acima de 20%. Os sintomas são bem terríveis, né? Então, eles tinham algum fundamento ainda, né? Sim. Eu tô falando isso porque eu já vi pessoas falando que é sempre imoral o Estado trancar todo mundo.
Não é o caso. Pode, em algumas circunstâncias, mas isso tem que ser ponderado de acordo com a gravidade da doença, né? E de acordo com os próprios sogrofílicos, né, que adoram a sogra aí, eles admitiam que a taxa de mortalidade é baixa, né? Os números iniciais davam vários porcentos porque eles estavam inflados. Isso é muito simples de entender, né? Quem está sendo admitido no hospital e sendo testado no início são os indivíduos que estão em estado grave. Então você vai ter uma amostra enviesada, que os indivíduos que estão pegando e estão assintomáticos ou com sintomas poucos e não ligam para o médico, isso não vai entrar no cálculo, né? Então, assim, houve muita manipulação estatística de dados, né? Algumas certamente propositais, outras puramente incompetência, que levaram muitas pessoas a crer que a doença era pior do que ela realmente era. Mas nunca, mesmo com essas estatísticas elevadas aí, a quantidade, a mortalidade não justificava essas ações, né? Fora que nós fomos, né, mentiram para nós 1 milhão de vezes, eu acabei de citar, né, que nos disseram que precisaríamos de 2 semanas e viraram 6 meses de lockdown. Então, assim, houve muita incompetência ou malícia aí por trás disso, né? Então, como eu estava dizendo sobre o suco, né, não é um suco convencional, é um suco que ainda está em fase experimental, vocês estão sendo cobaias, isso é simplesmente um fato, não houve ainda uma autorização, simplesmente há um caráter emergencial. Os inimigos da nação né, por exemplo, indivíduos como Bill Gates e dentre outros, o World Economic Forum e o pessoalzinho de chapéu, etc., né, são extremamente pró esses sucos e querem que todos nós tomemos. Isso já deveria alertar a nós que entendemos aonde o mal reside, né? E o mais importante é que estudos científicos, isso mais uma vez não sou eu dizendo, não é um conspirador no porão da mãe, são a própria ciência moderna tão idolatrada, já demonstrou, cabalmente é impossível na ciência moderna, que é probabilística, mas assim, tem muitas evidências que a própria proteína spike da sogra, que é produzida pelo seu corpo quando inoculada por essa terapia gênica, ela em si mesma é tóxica. Ela causa os problemas circulatórios autoimunes observados aí. A gente tem cada vez mais artigos saindo mostrando que a incidência de miocardite, principalmente em homens jovens, é muito alta, seguido do suco, né? Estamos falando de várias ordens de magnitude maior do que o controle. Então, e também temos aquele relatório do Japão lá, que é muito famoso, né? Uma empresa do Japão, se não me engano, pediu para que a Pfizer liberasse um estudo clínico deles lá e foi demonstrado que, contrário ao que se imaginava, as partículas de nanolipídio elas não permanecem no local da injeção. Então a ideia era que, né, você injeta aí o suquinho no seu músculo do ombro e as partículas injetadas ficam nessa região e são, né, absorvidas pelas células naquele local. Esse estudo da Pfizer, né, que foi mostrado aí pelos japoneses, ele mostra que, na verdade, as partículas elas se espalham pelo corpo, né, e se acumulam em grande quantidade em alguns órgãos, principalmente o ovário e as adrenais e, se não me engano, o baço. Chega até o cérebro, inclusive. Então você tem uma partícula de nanolipídio que, como eu disse, ela já é alterada para ser menos degradável, se acumulando em órgãos vitais, né? E não lembremos que essas partículas elas servem para o transporte do RNA, né? Então esses órgãos estariam produzindo então proteínas spike, porque qualquer célula do corpo tem o mecanismo de transcrição de DNA e RNA. Então, qualquer célula pode ler pedaços de RNA e transcrevê-los em proteína.
Então você tem, sei lá, o ovário feminino produzindo doses cavalares de proteína spike, uma proteína que já foi mostrada que causa coagulação, que causa danos no epitélio, que causa problemas autoimunes, etc. E, né, eu sei de muitas mulheres, e eu conheço mulheres aí que estavam em grupos de mulheres que existiam só para isso. Para dar um exemplo, tá? De problemas muito sérios de menstruação, desregulação menstrual, mulheres na menopausa tendo, voltando à menstruação, muitas vezes com sangue de uma aparência muito estranha, escurecido, duro. Ah, isso foi muito relatado. Obviamente que a mídia não permitiu que isso se espalhasse, né? Mas os grupos eram deletados, etc., aquilo de sempre, né? Mas você tem vários e vários problemas, né, sendo relatados, mas eles são suprimidos, né? O VAERS, o sistema de auto-notificação lá dos Estados Unidos, né, em relação a efeitos adversos de suco, já contabiliza mais de 22 mil mortes associadas ao suco. Eu estou dizendo que todas as mortes ali há um fator causal? Não, porque são relatórios, a pessoa ela acha, ou o médico, ou a própria pessoa acha que a causa é o suco e ele coloca lá. Porém, estudos anteriores demonstram que esse bias, né, estudos inclusive de Harvard, mostram que os efeitos adversos de suco eles são reportados em muita baixa frequência nesses sistemas. Se estima de 1 a 10%. Então, se isso está correto, supondo que os 22 mil mortes lá do VAES sejam mortes causadas, né, há uma relação causal entre o suco e essas mortes, então o número real que nós estaremos lidando aí são, na verdade, 200 mil, 2 milhões, talvez, de mortes. Nós já tivemos sucos nos Estados Unidos que foram bloqueados no processo de produção. Produção não, perdão, quando começou-se a entregar o suco para a população, quando houveram 50 mortes, já se paralisou a entrega do suco e o programa foi terminado. Não me recordo agora, infelizmente, qual era exatamente a doença que estava sendo combatida. 50 mortes, nós já estamos a mais de 20 mil mortes. Mas as pessoas sempre vão dizer, mas tem milhões, centenas de milhões de pessoas que tomaram suco, né? Aí eu digo, não, mas como eu disse, é muito difícil você atribuir uma relação causal entre o suco e algum efeito adverso, a não ser que ocorra muito próximo da data, mas como nós não sabemos os efeitos de médio e longo prazo, por exemplo, eu dou um exemplo real, eu tenho um amigo idoso aqui na Inglaterra que ele tomou 2 doses de Pfizer em 2020 e, se não me engano, 1 ou 2 meses depois ele teve um infarto. E ele não tinha história prévia de nenhum problema circulatório. Foi completamente uma surpresa. Tanto que foi por pura sorte que eles descobriram que ele estava tendo um infarto. E pegaram cedo. Foi o suco? É difícil dizer. Muito provavelmente, porque é um indivíduo sem histórico, né? Um indivíduo que nunca teve problemas cardíacos, não tem na família, e de repente a única coisa que alterou naquele intervalo foi o suco. Mas as autoridades médicas vão dizer, é um indivíduo de 90 anos, é esperado que ele tenha problemas circulatórios, então foi normal. Entende? Então, assim, eu não conheço uma única pessoa, cara. Eu converso com todo mundo sobre esses assuntos e todo mundo que eu converso conhece pelo menos uma ou duas pessoas que tiveram efeitos adversos sérios. E isso não é normal. Aleatoriamente, toda pessoa que você pergunta conhece pelo menos alguém que teve um efeito adverso sério, isso não é normal. Não preciso de uma estatística formal. Eu mesmo posso falar, né, porque uma pessoa muito próxima aqui, eh, e acho e creio que ela vai ouvir, então mas enfim, ela sempre fazia exames regulares de sangue, estava diabética controlada, muito estado sempre indo muito bem, só que depois ela de tomar 2 doses de suco, os exames de sangue começaram a piorar, só que ela manteve a alimentação rígida, mantendo o controle. E quando fez um outro exame de sangue, saiu pior ainda, e dias depois teve um AVC. Graças a Deus, um AVC pequeno, tá? Hoje ela está bem, mas
como não fazer uma reação causal com o suco, né, ainda que não se saiba exatamente o que aconteceu. É inevitável. Só se a pessoa estiver muito cega mesmo, pra ou querer negar a realidade, né, querer negar o evidente para ver pra não perceber que não tem uma relação causal sim. Eu conheço várias pessoas, e conheço várias pessoas que têm parentes e amigos próximos que também sofreram, né. Eu tenho uma uma parente próxima que teve vasculite, né. Eu conheço um indivíduo, amigo meu, que tomou 2 sucos aí ou 3 e ficou mais de uma semana com uma febre de 40 graus e não conseguia se descobrir o que que era. Ele teve que fazer um body scan, um full body scan, né, CT body scan, se não me engano. E são vários, cara, assim, não são pessoas que eu estou deliberadamente buscando para achar alguém que tem um caso, não, são pessoas que você pergunta casualmente, você conhece alguém? Ou você observa, a pessoa não associa, eu já sabia que o suco estava causando vasculite, então para mim foi muito claro, né, e são danos permanentes, no caso dessa pessoa, ela nunca mais vai poder comer doce com a frequência que comia, enfim, tem várias consequências aí dessa vasculite, né. Então, É curioso esses problemas sempre relacionado à circulação, né, parece que houve no caso que eu contei, parece que houve um espessamento do sangue, sim, né, pra causar o AVC é um espessamento do sangue, porque né. A proteína spike também tem relação? porque a proteína spike ela tá causando resposta autoimune e gerando coágulo sanguíneo, né, por isso que é o problema, você tem um trombo, você tem um coágulo, ele pode causar uma diversidade de problemas, né, vai depender onde que ele vai parar e onde que ele vai entupir seu vaso, ele pode subir para o cérebro, causar um AVC, pode parar no coração, te dar um infarto, pode parar na sua perna, causar uma gangrena, então assim, você tem vários problemas, tanto que o outro assunto proibido, né, mas os médicos que estão tentando combater essa doença com tratamentos alternativos, né, todos eles, de certa forma, eles recomendam os indivíduos que tanto pegaram a sogrinha ou que tomaram, né, o suquinho, que eles sejam tratados com anticoagulantes, né. Então eu, por exemplo, eu tive agora a sogra e eu estava tomando, ainda estou, hoje será o último dia de eu tomava aspirina, né. Pra dar uma ralada no sangue, exatamente por causa desse problema. Aí eles vão dizer: "Não, mas a sogra também causa". Sim, causa, óbvio, né, porque a proteína spike também está lá, né. A diferença é que com a sogra, todo o seu sistema imune, você tem vários tipos de resposta imune, né. Você tem resposta imune mediada por células, você tem resposta imune ali de macrófago. Então, com a sogrinha entrando no seu corpo vias normais, pode ser que ela nem chegue a entrar nas suas células, porque o seu sistema imune ali, macrófagos, etc., consiga bloquear o ataque logo de cara, sabe? Só uma coisa, o vírus, né, geralmente ele é o desenho dele é representado como parece um ouriço, né, uma bola cheia de espinhos, assim, né, cheia de pontas, assim. A proteína spike seriam aquelas pontas, né. Porque ela protrude, assim, né, da parede, né? É ela que vai se ligar lá ao receptor e vai causar a entrada do vírus na célula, né? Então, o problema é que ela, como eu disse, sozinha, e você tem estudo in vitro mostrando também que mesmo desassociada do corpo do vírus, ela em si mesma pode causar os problemas que estão sendo observados, né. Então ela é um antígeno, né, em si mesma. Então você está fazendo o seu corpo produzir, né, milhões de proteína spike, uma proteína que causa o problema, né. E essa proteína ela não vai passar pelo sistema imune normal, né, porque ela está escondida dentro de uma lipídio lá, uma nanopartícula de lipídio, como eu falei, esses RNAs aí não são o RNA original da sogra, eles são alterados para parecerem mais humanos. Então, eles têm alguns marcadores aí de RNA humano que você pode alterar para que qual o objetivo? Para que a célula não reconheça o RNA como invasivo, né?
e não o destrua. E também para manter mais a estabilidade do RNA, porque ele é muito degradável, ele é muito ativo, reativo. Por isso que ele tem que ser transportado e mantido em menos 70 graus, sei lá, né? É por isso que é um suco muito caro, né? Então, esses RNAs, eles foram geneticamente modificados para eles serem reconhecidos como RNA humano, né? E lidos pela célula. Então, assim, eles não vão passar pela primeira fase do sistema imune, vão já entrar na sua célula. Então, e fato que também você pode nunca pegar a sogra, né? Mas você está injetando uma proteína, um RNA que codifica para uma proteína tóxica, que obviamente, então, é um risco muito maior, né? Então, e agora o novo alvo são as criancinhas, né? Eu estou extremamente preocupado. Tem crianças de 5 a 11 anos tomando suco aí. Nós sabemos desde o início dessa crise que crianças, quando pegam, mal têm sintoma, né? Meus sobrinhos todos pegaram, tiveram no máximo uma dor de cabeça. Elas são péssimos transmissores. E qual é a razão para se justificar isso daí? Então você vai pegar uma criança que tem um sistema imune saudável, uma criança saudável, vai injetá-la com um suco experimental que comprovadamente causa problemas circulatórios. Tem crianças de 13, 9 anos morrendo de ataque cardíaco, né? Uma coisa surreal. Eu digo, sem nenhum tipo de remorso, pais que estão dando suco para crianças são imorais, são indivíduos, alguns deles assassinos, né? Ah, tudo bem, são ignorantes, não sabiam, foram iludidos. Olha, tá, tudo bem. Só Deus conhece o coração de cada um. Mas já tem informação demais aí, viu, sobre esses sucos, para você estar ignorante. Já tem médicos vindo à tona, teve discussões foi no Congresso aí no Brasil, sei lá, sobre a obrigatoriedade, sobre os riscos de dar suco para criança. Então, assim, as informações estão aí. Eu não acho que há mais essa desculpa de ignorância, não. Eu já vi um debate, sobre o passaporte sanitário, né, e teve gente contra isso, porque a pessoa afirmou que esse suco é realmente experimental, porque ele falou que tem fase pré-clínica, né, e tem a fase que se testa em animais. Ele falou que pelo período de tempo da produção do suco, não passou nem pela pré-clínica ainda. É o que eu falei, as pessoas não estão entendendo que elas são parte de um experimento. Como todo experimento, ele costuma dar muitos erros, né? Nós só saberemos a amplitude desses erros lá para frente, porque o que nós estamos vendo agora são os problemas de curtíssimo prazo, né? Esses problemas aí circulatórios, autoimunes, né? Que às vezes é a mesma coisa, é um problema autoimune que gera o coágulo sanguíneo, né? Eles estão ocorrendo, às vezes, no mesmo dia da injeção ou alguns meses depois, né? Vai saber o que vai acontecer daqui a alguns meses ou anos. Caso que eu vi de perto, é em torno de 1 e 2 meses, né. Mas eu conheço pessoas que tiveram, eu acho que a pessoa que teve a vasculite, que eu mencionei, ela teve alguns meses depois, né? E claramente foi por causa do suco. Assim, uma pessoa jovem, 40 e poucos anos, foi a única coisa diferente na vida naquele período. Nós temos vários exemplos de vasculite ocorrendo. Mas isso também nos leva, eu acho que aí depois disso a gente pode fechar para não ficar longo demais, que é os alarmistas do nosso lado também, né? Eu digo do nosso lado assim, né, que são contrários ao suco, etc, né? Nós já mencionamos alguns, que foram aqueles que negavam a existência da sogra, e agora nós estamos vendo alguns extremistas aí, né, com teorias bem estranhas, né? Então já Que vai matar não sei quantos por cento da humanidade com o suco. vai matar 90% da população, outros falando que vai interagir com a antena 5G e te controlar à distância, outros dizendo que não sei o que, tem nanopartícula, etc. Aí tem a tal do E eu já eu grafeno.
magnetismo, etc. Eu já vi gente dizendo que o suco afetaria uma parte do cérebro que é responsável pela nossa fé, que vai fazer as pessoas perderem a fé. Isso daí Eles, é eles um falam, nível de eles falam isso loucura baseado que num vídeo que eles atribuem ao Bill Gates, que eu nem sei se é dele mesmo. O sujeito dando uma palestra que eles falam que foi dada para o FBI. eu acho que Bill Gates não tem esse nível de loucura, não. Mas não, isso é importante que as pessoas entendam que quando elas caem nessa conversa, elas estão abraçando as premissas materialistas dos seus próprios inimigos, né? Quem acredita que o chip implantado no seu cérebro vai controlar a sua vontade, seu intelecto, você está materializando o seu intelecto e a sua vontade, que nós sabemos pela boa filosofia e pela doutrina católica que são imateriais, né? Nenhum demônio consegue controlar a sua vontade, o seu intelecto, quanto menos um chip produzido por um cientista louco, né? Então, é uma tolice isso, né? Você achar que as pessoas se tornarão zumbis, você já virou um Elon Musk 2.0 aí, né? Quanto aos grafenos e da vida, pode ser que tenha, pode, não sei. Agora, são evidências circunstanciais que ainda, ao meu ver, não está muito claro e acabam desviando daquilo que já é mais sólido. Você não precisa ficar desenvolvendo uma teoria atrás da outra de 4, 5G e antena, com o que nós temos, que a própria comunidade científica, ateia e, muito, de certa forma, até inimiga em muitos casos, admite existir, já só com aquilo ali já é suficiente para a gente, né, se rebelar, né? A questão da proteína spike já é mainstream, né? Você tem vários e vários artigos sendo publicados, né? Tem um aí que está circulando também muito, que mostra que a proteína spike poderia causar problemas de reparo de DNA especificamente relacionado com a resposta adaptativa imune. Então, indivíduos expostos pela proteína spike podem ter uma baixa resposta imune no futuro. Tem se falado de alguns relatórios do Reino Unido mostrando que tem tido uma queda de imunidade subsequente a doses. Então, assim, tem muita coisa aí sendo produzida no mainstream que já é extremamente preocupante, sem que a gente precise ficar dependendo de especulações muito afastadas da realidade, não é? Não que algumas delas não tenham uma certa relação com a verdade, né? Algumas das pessoas e cientistas, por exemplo, aquele ex-diretor da Pfizer, por exemplo, que estava dizendo que uma grande parte da população poderia falecer, ele se referia a antibody dependent enhancement, né? Que é a ideia que já de certo foi mostrada em exames clínicos com camundongos no passado, inclusive com, se não me engano, com a sogra 1.0, né, lá de 2003, com sucos produzidos contra essa sogra, mas se não em relação a essa, em relação a parentes da sogra, que Tem a parede do Oriente Médio também, né? tiveram até com a própria dengue, se não me engano, ou o Zika, parece que fizeram sucos contra eles que causaram essa antibody dependence enhancement, que é um fenômeno que você, né, inocula os camundongos com o suco, eles aparentam ter uma resposta imune muito boa, mas quando eles são expostos ao vírus posteriormente, ocorre um fenômeno contrário ao que deveria acontecer, que na verdade os anticorpos auxiliam a entrada do vírus nas células, né, principalmente as células do sistema imune. Então acaba que o próprio anticorpo ele causa uma doença mais grave, ao invés de proteger o corpo. Então, quando o pessoal, alguns cientistas falaram que haveria essas centenas de milhões de mortes, eles estavam se referindo a esse fenômeno, que caso ocorresse, poderia causar esse número de mortes. Pode acontecer? Pode. Parece que tem alguns exemplos já experimentais, clínicos, de antibody dependence enhancement com a sogra? Parece que sim. Vai matar 90% da população? Não sei. Isso é muita especulação. Eu acho que não leva a nada. Muito improvável, né? Nós temos muitas formas de defesa. O nosso corpo ele foi projetado por Deus, ele
é fantástico. Então, assim, por exemplo, esse exemplo que eu dei primeiro do reparo de DNA e da questão imune, você vê vídeos aí de pessoas alarmando, falando que é o sistema de reparo inteiro do corpo que tá sendo desativado, que vai ter 1 milhão de cânceres no futuro, etc. Olha, não é isso, eu li o artigo, não é isso que o artigo está falando. Tem vários e vários tipos de reparo de DNA. Se um falha, existe outros. Então, assim, mais uma vez, é uma má representação do que está sendo dito. É um sensacionalismo que não ocorre somente nos defensores do suco, ocorre do lado de cá também, né? São indivíduos que querem, mais uma vez, não estou no coração deles, não sei, pode ser puramente má interpretação, mas de certo, pelo menos algumas, as pessoas estão buscando visualizações, né? Se você faz um vídeo falando que 90% da população vai cair morta, vai ser um vídeo muito mais popular, muito mais assistido que se você falar, dar uma resposta mais ou menos otimista, né? As pessoas sempre são atraídas pelo medo, né? Por essa coisa exacerbada. Então, essa pessoa não é muito diferente de do rei lá sem orelha, né? Do rei dos Hunos, Rei dos né? Hunos, não é? Sem orelha. Do Ferguson, não é? Não estou dizendo que não possa acontecer, mas seja prudente, não vá, né, não sabemos, pode ser pior, vai saber. Todo mundo que tomou suco morra. Pode, pode. Calma, vamos lidar com o que nós temos, né? E deixemos o futuro nas mãos de Deus, né? Mesmo que nós pudéssemos mostrar que a tal e tal causa vai gerar tal e tal efeito, e é muito provável, Deus é o Senhor da história, Ele pode impedir que isso ocorra, né, por causas segundas ou por uma intervenção milagrosa. Então, assim, é muita presunção achar que a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, é melhor ser prudente e se prevenir, né? A melhor forma é não tomar o suco, né? Simples assim. É bem provável, inclusive, que também muitas dessas histórias malucas possam também ter sido criadas pelos próprios inimigos para causar confusão, porque eles também eles usam dessa estratégia, entendeu? Alguns regimes comunistas, por exemplo, eles criam, eles mesmos criam falsas oposições para justificar ainda mais o seu uso de poder. Existe essa estratégia. Sim, inclusive o professor Carlos Bezerra tem estudado muito esse fenômeno aí, dessas teorias malucas, e ele vê claramente uma corrente gnóstica nesse pessoal. Esse pessoal que geralmente propõe aí dizendo que não tem vírus ou que 5G, Esses sim são os negacionistas propriamente ditos, né? mas mesmo os que falam que tem, mas que vai ter nanopartícula e não sei o que das contas, eles geralmente eles estão envolvidos com medicina alternativa, com yoga, eu vi já há muitos anos, no em 2020 eu assisti uma palestra, não uma palestra, uma Zoom call com 6 desse povo, e vários deles estavam envolvidos com astrologia, apesar de serem médicos, né, envolvidos com, essas coisas pagãs aí de, energia dos cristais, etcétera. Então acabavam se utilizando dos seus websites para vender produtos alternativos, etc. Então, o professor Carlos Bizet, inclusive, ele queria que, quem sabe, a gente faça no futuro recente aí, de conversar sobre esse assunto, sobre esse fenômeno gnóstico aí. Muita gente, e como você falou, né, acaba deslegitimizando a briga real, né? Você colocar lado a lado danos à proteína spike com nanopartículas controlando seu cérebro à distância, ninguém vai dar bola para a primeira, né, que é real. Então, pode ser. E fora que vão querer nos colocar nesse balaio aí também, né? Eles vão querer nos ligar, né? Eu e você a esse grupo de maluco aí. Sim, é o que eles fazem, por exemplo, com a Terra plana e criacionismo, né? Querem associar um criacionista com Terra plana. Então, o sujeito necessariamente ele acredita que, sei lá, a Terra é jovem ou que Deus cria as espécies do nada, de nada, né? E ele é um terraplanista. Então, assim, há infiltração, né? Não saberia dizer quantos desses são simplesmente gnósticos aí com sua agenda pessoal e quantos que são infiltrados, né? Mas é importante que as pessoas
saibam filtrar, né. E pra gente terminar, o meu conselho para as pessoas, na verdade, apesar de eu estar me contradizendo, uma vez que eu estou gravando um podcast longo sobre esse assunto, é que vocês parem também de ficar lendo sobre isso demais, né. Eu falei isso várias vezes para as pessoas que me acompanham, que a não ser que você tenha um apostolado, como eu tenho, né, referente à ciência, você não há necessidade que você saiba minuciosamente todos os efeitos adversos, tudo que está acontecendo, né. Assim, circunstancialmente é importante, por exemplo, um indivíduo que está tentando buscar um laudo médico para que ele não seja expulso do seu trabalho, é importante que ele se atualize dos problemas para que ele possa tentar convencer o seu chefe, tudo bem. Ou pais que estão com filhos na idade do suco aí que está sendo imposto, é importante que eles saibam dos riscos envolvidos. Mas eu estou vendo muitas pessoas perdendo tempo demasiado com esse assunto, né? Elas só falam nisso, só leem. Uma vez que já assume a posição, então fique na tua, sossega o facho, né. É, vá viver a Em vez vida, não de tem, você não vai mudar nada, né? Isso aí está muito, totalmente fora do nosso controle. Roma está dizendo que pessoas não devem protestar, não devem ir lá no Congresso dar sua opinião? Podem, eu acho que é importante. Se você acha que você está sendo chamado por Deus, tem algum tipo de vocação para esse tipo de coisa, e acha que, bem, faça, mas sejamos também realistas, né? Nós estamos lidando com indivíduos poderosíssimos e com certamente um auxílio espiritual maligno aí, que está sendo permitido por Deus. Então, eu não tenho essa ingenuidade, né? Eu acho que a coisa vai seguir o curso conforme, obviamente, conforme a vontade e permissão divina, mas conforme a agenda deles lá, entendeu? e tem muito dinheiro também envolvido aí, É, tem, é. então Então, assim, né, tem como. tem muitas formas de protesto, né? Você não se submeter às medidas, né, e viver normalmente, isso já dá testemunho, né? Você Não posso ficar dando detalhes da minha vida pessoal, porque, né, vai acabar me colocando em problema, mas o indivíduo lá no Brasil, por exemplo, se você não for apanhar por causa disso, você pode simplesmente não utilizar máscara no estabelecimento, né? Quando eu estava em Santa Catarina, passando ano novo lá, eu e meus amigos, nós estávamos entrando nas lojas, nas farmácias, sem máscara. Muitas vezes os funcionários não falavam nada. Às vezes falavam, tentavam reclamar um pouquinho, a gente ignorava e a vida seguia. Então, assim, há formas de rebeldia que podem ser feitas sem necessariamente você ter que ficar constantemente se atualizando, né, e perdendo tempo de uma leitura espiritual, né, tempo com seus filhos, estudando, trabalhando e se preocupando excessivamente, né? Deus sabe todos os fios de cabelo na nossa cabeça, Ele provém, né, o ninho aos passarinhos, como Ele mesmo diz lá, eu não me lembro exatamente como Jesus fraseia, mas então ele sabe, né? Então bote a sua confiança em Deus, viva a sua vida, seja prudente, proteja os seus filhos, tente ir contra da forma possível e consulte com um bom diretor espiritual, porque pessoas toda hora vêm me perguntar, minha universidade quer me forçar a fazer, o que eu devo fazer? Olha, eu não posso ter essas responsabilidades, né, de definir para você se você vai ou não tomar, eu não vou definir se você deve perder seu emprego ou não. Então as pessoas têm que ter um diretor espiritual, alguém que confiam e, e pensar e refletir, rezar e pedir para serem inspiradas a tomar a decisão correta. Se você é um pai que depende desse emprego para alimentar os seus filhos, talvez, né, seja melhor que você tome e confie em Deus que você não terá efeitos adversos. Existem estudos sendo feitos mostrando que alguns lotes do suco são piores que outros. Então você pode tentar utilizar desses sites, I think eles chamam How Bad is my não me lembro, mas se os senhores procurarem aí, dá para achar com palavras-chave no Google. Então você pode buscar, tentar descobrir, levar impresso quais são os lotes mais perigosos, perguntar para a pessoa que vai te dar o suco qual é o lote qual lote específico ali que está sendo administrado, e se recusar a voltar no outro dia. Então, assim, há formas, né? Mas eu não posso, né,
sujeito no YouTube ficar dando conselho. E eu tô te falando isso porque muita gente me pergunta. Muita gente vai perguntar nesse vídeo, pode ter certeza. "Ah, e o meu emprego, não sei o quê, eu tenho que tomar ou não tomo?" Falar: "Ah, poxa, é sacanagem, né?" Inclusive é pouca caridade você querer que eu decida por você, né. Principalmente se for um menor de idade. Mesmo nossos vídeos vêm comentários assim, né, e isso daí é próprio de um sacerdote, né, assim como, por exemplo, né, porque a gente não tem, por exemplo, podcasts de assuntos mais espirituais, mais, de catequese ou coisa assim, é porque isso é prova de sacerdote, né, seria irresponsabilidade de eu, por exemplo, de um leigo ou de um de nós, assim, gravarmos podcast sobre um assunto que, na verdade, é um sacerdote que tem que falar, né? Sei lá, sobre vida de oração, por exemplo, ou decisões morais casuísticas, né? Sobre tomar o suco, né? Ah, se tal coisa não pode, tal coisa não pode. Não sei. Essa resposta não cabe a mim. Eu tomei a minha decisão, né? Você tem que ver o que você pode fazer. Pois é. E acaba também sendo um pouco invasivo, né, as pessoas vão perguntando: "Você tomou? Você tomou? Você não tomou?" Espera lá, gente, vocês sabem das consequências desse tipo de informação, e as pessoas estão querendo que você publicamente fale se você isso são informações médicas confidenciais, você tá entendendo? Assim, tem um pouco de bom senso, prudência. Eu entendo que os sacerdotes hoje em dia, vários deles estão em estado péssimo, é difícil encontrar um diretor espiritual. A vasta maioria de nós está perdida espiritualmente e na vida, mas tenham cuidado, né, para não encontrarem gurus na internet e eles se tornarem toda a sua referência, né, de como viver a vida, né. Então, meus conselho para as pessoas é sempre esse: busque encontrar um diretor espiritual, mesmo que as consultas sejam online, e confie nele, né. Certamente os diretores espirituais, eles recebem graças especiais de Deus para te ajudar, né. Ah, então é o meu conselho. E claro, né, ser prudente na escolha do diretor espiritual, não é para qualquer Então, um, né. claro, você não vai pegar Né. o cara da missa afro lá que dança, toca violão no meio da missa, né. Então, aí você vai ficar em maus lençóis, né. Mas é isso, você acha Sim. que ficou faltando alguma coisa? Eu acredito que está satisfatório. O podcast é mais para a gente colocar aqui, né, a nossa posição diante dessa situação maluca que começou no final de 2019 e para ter essa noção de como as coisas aconteceram e com relação ao soco, né, quais são os riscos e qual deve ser nossa atitude, né. Mas a nossa atitude é essa, né, nos colocar nas mãos de Deus. Se a pessoa se vê necessidade de tomar, paciência, né, mas se perder o emprego, se acontecer outra coisa, paciência também, mas questão é a seguinte, nós temos que confiar na providência divina, temos que seguir as orientações dos nossos diretores, o resumo é isso, né. Sim, e só para ficar claro, eu não estou desestimulando as pessoas para, por exemplo, me procurarem e fazer perguntas. Eu tento ser o mais solícito possível. Se forem perguntas de onde encontrar o material tal, ou como tal coisa funciona, eu terei prazer em responder se eu tiver com tempo. Eu só peço que evitem ficar me pedindo para tomar uma decisão pelos senhores, né? Ao que eu devo fazer? Só esse tipo de pergunta que é muito, muito delicado, né? Mas perguntas relacionadas à biologia da situação, se tiver na minha alçada, eu posso responder. Outra coisa também problemática que ocorre é pessoas me perguntando de tratamentos médicos, né? Eu devo tomar tal coisa, tal remédio? Olha, eu não sou médico, eu não tenho não posso te falar qual a dosagem de um medicamento que você vai tomar. Não me perguntem isso, eu não vou te falar. Você é biólogo, não não médico, né. Às vezes eu acho que eu devia tirar o doutor da frente e colocar só um vírgula PhD, né, mas enfim, doutorado no Brasil se coloca o doutor, né. Então talvez, não sei se algumas pessoas realmente acham que eu sou médico, tá, não era a minha intenção gerar essa dúvida, tá, tenho um doutorado, então eu sou doutor, mas por gentileza não me perguntem quais remédios tomar
né, qual a dosagem, que eu não vou te falar, né? Isso aí tem vários médicos hoje em dia, redes de médicos que são pró-tratamento precoce. Eu posso te dar uma indicação, talvez, de algum médico, mas jamais te falar o que você deve tomar, tá? Então, por gentileza, nem tentem. Mas é isso. Mas é isso, eu acho que já temos um panorama satisfatório. Pediram um vídeo sobre o assunto, aqui um podcast sobre o assunto, bem, já gravamos, Agora nunca mais mas nunca mais. Morreu. Chega é, de sogra, pelo vai ser o amor de Deus. Chega único. dessa mulher, essa desgraçada. Essa velha, eu quero ela longe. Já veio aqui me visitar, me deu chinelada, não quero saber mais desse trem. Não, mas eu tô brincando, é óbvio que se no futuro houverem informações muito novas e que realmente houver necessidade de esclarecer, a gente vai fazer, né. Mas eu sugiro que as Sim, pessoas sim, mudem de foco um pouco. Adeus, são 2 anos já. sim. E creio que esse podcast seja o suficiente, né. Possíveis atualizações provavelmente terão no canal do Rômulo, né, se for pertinente, claro, né. E a gente vai recomendar alguns vídeos, mas é isso. Podemos encerrar então? Podemos. Ok, nós agradecemos a sua participação e obrigado a todos que ficaram até aqui e assistiram até aqui, e salve Maria. Salve Maria, fiquem com Deus.